Dragões. Ele vai explicar esses últimos jogos das quartas de final. Tem pergunta pro Lisca direto? Então ele já manda a pergunta e ele já sai falando. Vamos ver. Fala, Lisca. Então, uma das quartas de final da Copa do Mundo tá entre a Inglaterra e a Noruega, né? E a gente queria saber, então, qual dos centroavantes que podem decidir mais, o Harry Kane ou o Haaland? O que tu acha aí? Ótima pergunta, né? Vai pro teu quadro lá ou não? Eu posso ir até... É bom. É que quando tu vai no quadro, tu vira outro personagem. Então, e aí fecha vai. imagem única no Lisca, que eu quero pegar pizza. Então tá bom, Zé. Jogada ensaiada. Vai, pode vir. Ele fez uma pergunta de dois caras da mesma função e totalmente diferentes. Perfeito. Porque o Haaland é o 9, né, de muito mais presença de área, de finalização, né, um cara que não participa tanto do jogo, como a gente estava brincando aqui, né, as pessoas falam, mas ele não joga muito bem. Mas ele faz os gols. Ele tá ali para fazer o que ele tem que fazer. É a função dele, ele nasceu para fazer isso ali, isso é uma arte. Já o Kane é um jogador mais cerebral. Foi um dos primeiros jogadores que mudou essa característica do 9. É um cara que baixa para construir jogo, dá liberdade para os extremas entrarem, participa muito de construção, finaliza muito de fora da área. Né? É um cara que mudou a perspectiva da posição a nível mundial. Então é um grande duelo. E dizer o que é o melhor... É tu te adaptar ao teu time, é o time se adaptar à tua característica. E essa pergunta mostra que, para a mesma função, dependendo da característica do jogador, há uma mudança muito grande, né, de característica e de função ali que vai fazer. Então, o marcador ele tem que se adaptar àquilo. Ou um jogador mais de área, ou um jogador que sai mais. O teu time, tu prefere quem? Hoje eu prefiro um jogador que sai mais, Alice, que sabe construir, que vem, que articula. Tu prefere o Kane? Eu prefiro o Kane. No meu modelo de jogo hoje, se eu pudesse escolher, o Kane se encaixaria melhor. O Lisca, sabe que o Kane ele também é uma espécie de símbolo. Se a gente estuda um pouco o futebol inglês, britânico, ele é um processo que sofre muita modificação exatamente na posição dele. A origem lá era o centroavante fincadão, bola pra cima. Futebol inglês, né, Zé? Era duas torres em cima e aí bola mete longa. De cabeça. Num segundo momento, o futebol começa a ter toque. Perfeito. E ainda mantém um centroavante, tipo o Haaland. O Kane ele é o primeiro, assim, ele modela o centroavante de buscar jogo, mas sendo definidor, com força física. Então, eu acho que ele é um símbolo, assim, dessa modificação para muito melhor que o futebol inglês, britânico. Perfeito. Bela pegada, Zé, porque pro futebol inglês realmente é uma mudança mais drástica ainda. Gabriel Vieira foi quem trouxe essa pergunta maravilhosa de Kane ou Haaland. E tá chegando o Rodrigo Stolzmann com outra pergunta. Manda, Rodrigo. Fala, Lisca, tudo certo? A Argentina de 2022 sofreu muitas alterações quando a gente compara o primeiro time e o último que venceu a França na final. A pergunta é, o Scaloni deve ou não fazer alterações para a reta final? Boa pergunta. Né? Boa pergunta, porque ele já fez. Né? Ele já fez para esse último jogo, ele já botou o Paredes como primeiro volante, né? O Messi é o 10, né? O Depou faz o lado direito. O Enzo Fernandes faz, né, o tripé aqui, Depou, Paredes e Enzo Fernandes. E o McAllister. Olha que loucura que o treinador da Argentina fez. O cara que era o primeiro volante, o McAllister, ele botou lá pelo lado esquerdo. Né, tirou um meia articulador, o Almada, que é muito mais ofensivo, e já botou um time de mais pegada, de mais aproximação, de muito toque de bola. O Messi solto aqui, né, vamos botar o Messi com a 10, que é a dele, né? O Messi solto, com muita liberdade, e o Julian também ajudando. Então ficam 5 jogadores de muita marcação para liberar para o Messi. Então a Argentina, já para o jogo decisivo, para o mata-mata, já veio mais precavida, já veio mais competitiva. Bom, desses 2 jogos que nós temos amanhã, um dos jogos está definido, com França e Espanha. Eu já ia pedir palpite, mas acho que a gente vai fazer daqui a pouco isso no Copando, né? Vamos pro Copando. Daqui a pouco a gente vai pro Copando. Tu já... O França e Espanha vai ser amanhã o Copando. Hoje... Não, os jogos de amanhã. Né? Os jogos de amanhã. Tu falaste que foi França e Espanha. Eu ia dizer que eu já ia pedir pro Lisca projetar os placares dele para os próximos jogos, para os jogos de sábado. E isso a gente vai fazendo quem vai copar daqui a pouco. Aliás... Temos gente que copou. É que eu tô achando que amanhã... Desculpa, é que eu tô falando amanhã, eu tô achando que é sexta. Nem tem. Eu copei. Botamos por não, ti, eu calma, acho. gente. Não, calma, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a manchete é...
alguém disparou na liderança. Zé Alberto Andrade. Alguém Pepe. disparou na liderança. Pepe tá Pepe impossível. Alberto Andrade. Pepe tá impossível. Antes de eu ir pro Quem Vai Copar, Lisca, tu projetou os 2 jogos, né? Mas vamos tentar explicar para as pessoas o que rolou hoje nesse jogo, Espanha e... Boa. Espanha e Sabe o Bélgica. que me chamou muita atenção? Deixa eu arrumar aqui na lista aqui, a Espanha. O Lamine Yamal aqui, o tripé. A insistência do treinador em buscar a solução ofensiva. Enquanto o treinador da Espanha... Treinador espanhol. Né? O espanhol, ele começou nesse tripé aqui, né? Ele botou o Dani Olmo na meia, Lamine Yamal, me ajuda, Zé, o Oyarzabal, o centroavante, né? Oyarzabal. O Oyarzabal, e aqui esqueci o nome dele, é o Baena. O Baena. E o que ele fez, Alice? Para tentar, né, ir ganhando o jogo, né? No primeiro momento, né, ele adiantou, ele tirou o Baena, que era um extrema, e botou o Fernando Torres junto com o 9. Ele tirou e liberou o lateral esquerdo com o Cureja para fazer todo esse corredor. Então foi uma maneira de ele ter mais força na área, mais ofensiva ainda. Tá? Começou a não dar certo. O que ele fez? Ele botou esse Fernando Torres, né? Continuou para dentro, né? E ele tirou o Dani Olmo e botou mais um centroavante, botou o Merino, que fez o gol. Tá? E botou o Nico Williams. Tá? Então ele ficou praticamente num 4-2-4. Bem ofensivo. 4 lá na frente. 2 centroavantes, né? Com 2 extremas bem abertos. O Lamine Yamal, para quem viu o jogo e quem gosta de handball, ele é muito parecido com o extrema de handball que fica aqui com a mão invertida. Os caras vão jogando para colocar ele numa situação 1 contra 1. Toda vez que ele pega a bola, ele pega numa situação de drible, de possibilidade de ter vantagem pessoal, com a ultrapassagem do lateral, ou por fora, ou por dentro. Vocês dois falaram, ele ainda não está na melhor forma dele. Ele dribla, mas aí na hora da definição, na hora da escolha, na hora, né, da tomada de decisão, ainda está faltando um pouquinho. É que eu acho que ele não tem uma capacidade do arrebate. Vou lembrar aquele que para mim foi o melhor para fazer isso aí, que chamou-se Arjen Robben. Robben, canhoto que vinha para canhoto da Holanda. Ele fazia sempre a mesma jogada no Bayern de Munique, na seleção da Holanda, e era a mesma jogada e era fatal. E era eficiente sempre. O Lamine Yamal, primeiro que ele é menor, assim, então ele é mais ágil. E ele pode combinar, ele faz essa jogada para o meio e ele tem capacidade de combinar com os jogadores. Mas é por isso que a Espanha chuta pouco. Aí por isso que a Espanha tem, porque essa seria uma jogada de definição. Mas eles melhoraram muito, né? A objetividade claro, no último terço. Com o Lamine Yamal, com o Dani Olmo, que é o meia, eles não estão mais tocando tanta bola. Apesar de eles terem mais posse, mas eles não fazem mais tanta posse pela posse. Eles são mais agressivos. E quem fez muita falta para eles na Copa, que hoje entrou, é o Nico Williams, que é do outro lado, que é o Lamine Yamal desse lado. É um jogador agressivo para entrar, para fazer gol, mas já entrou. Todo mundo esperava que ele não jogaria a Copa, né? Que ele não jogaria a Copa, mas ele já conseguiu se recuperar, entrou nesse jogo e para a final acho que vai ser uma boa arma para a Espanha. Muito bem, para a final não sabemos agora. Final, desculpa, semifinal. Não, mas é certo que eles já têm. Eu acho que eles não irão. Mas é certo. Muito difícil. Eu acho que eles não irão. Não, mas sabe que a FIFA ela considera final os 2 últimos jogos, tanto do terceiro, é a final do terceiro lugar e a final do título. Então ele tá na final. A Espanha já tem 2 jogos. Em alguma das finais ele vai estar. Então, para efeito de artilharia, para efeito dessas premiações, então esses jogadores da Espanha, eles ganharam 2 partidas. Pode ser a do título ou pode ser a do terceiro lugar. Decisão de terceiro é chato, né, Zé? É. O que tu acha? Depende. O Marrocos decidiu o terceiro lugar. Para alguns países tu tem razão. A Bélgica, aliás, a gente fala da Bélgica. A Bélgica, com as suas gerações, na Copa de 18 ela foi o terceiro lugar. Lá na Rússia. E nós não, né? No Brasil. No Brasil não. No Brasil... Ficamos em quarto, né? Nós tomamos 10-1 em 2 jogos. Perdemos para a Holanda. Que horror, que horror. Para que lembrar isso? Este foi o Lisca Explica! Mas aquela vez